pesquisando, né, projetos de governo do terceiro setor, e atualmente eu atuo também no núcleo de empregabilidade de uma instituição educacional de ensino superior. Então, lá a gente pensa em todas essas políticas de como a gente pode empregar mais jovens, né? Mas eu penso dentro do setor privado. E aí, o Youth Voices uma oportunidade que eu tive de levar esse conhecimento também para o setor público, né? Então, vou contar um pouquinho agora do Youth Voices para vocês. É um grupo independente, apoiado pelo Banco Mundial. É um grupo que existe em vários países ao redor do mundo. E no Brasil, a gente existe desde 2018. E a partir dessa nova turma que está começando agora em agosto, que começaram, a gente decidiu que daqui para frente o tema principal do Youth Voices Brasil vai ser empregabilidade jovem, né? Por que isso? Porque a gente sente que tem poucas pessoas falando sobre isso no Brasil, né? Poucas pessoas pensando ativamente políticas públicas para empregabilidade, para inclusão produtiva, e que é um debate muito rico para a gente estar trabalhando cada vez mais. Né? Então, o Youth Voices ele está em processo, né, de se tornar aí um hub de informações mesmo sobre mercado de trabalho, trazendo estatísticas da inserção do jovem no Brasil, pensando também, fazendo parcerias com outras organizações que já trabalham com isso no Brasil. Então, assim, esse é o nosso grande tema e estou muito satisfeita por estar aqui com pessoas muito interessantes e incríveis também para discutir isso. Show de bola, obrigado. Mas... Luísa, conta um pouquinho pra gente. Oi, gente, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Luísa e também muito feliz com o convite, espero conseguir somar aí com as reflexões que eu trago por trabalhar com o que eu trabalho, né? E eu trabalho atualmente na Viração Educomunicação, que é uma ONG que, como diz o nome, lida com a educação, que é um termo que não é todo mundo que conhece, mas ele é quase autoexplicativo, é claro que ele é muito mais complexo do que isso, mas a gente usa ferramentas da comunicação para fazer educação. E sempre tem um propósito por trás que é ligado a direitos humanos e especificamente a direitos dos adolescentes e jovens, né? A gente trabalha principalmente com o público adolescente e jovem. Dentro da Viração, eu implemento aqui no Brasil uma iniciativa que é uma iniciativa global do Unicef, que no âmbito global se chama Youth Challenge, parte de uma iniciativa maior chamada Generation Unlimited. Em algum momento provavelmente vou citar isso de novo, mas que aqui no Brasil a gente traduziu como Chama na Solução, graças à colaboração de adolescentes e jovens nesse processo. É um nome que eu adoro, Chama na Solução, e que é um projeto que é muito bom, né? E é um projeto que ele está na sua segunda edição, a primeira foi uma edição piloto, a gente participou, né? Hoje em dia ele acontece em 40 países, incluindo o Brasil. Estamos aí rebolando para se adaptar à questão da pandemia, que também é uma coisa que eu acho que vai aparecer mais para frente, né, na nossa discussão. Mas, assim, em linhas muito gerais, é um projeto que lida com empreendedorismo juvenil, de impacto social, voltado principalmente para jovens em diferentes condições de vulnerabilidade, então jovens periféricos ou pertencentes a grupos minorizados, enfim. E eu atualmente acompanho, então, 9 equipes de jovens de 3 estados que estão implementando suas propostas. Então, eu acho que eu vou conseguir colaborar com vocês a respeito dessa discussão, que eu acho que é uma discussão muito central hoje, por muitos motivos, né? Trazendo um pouco da visão do empreendedorismo juvenil periférico, né? Então, de que maneira que a gente pode pensar a questão do empreendedorismo e do autoemprego como algo que contribui para essa discussão a respeito de empregabilidade jovem. E eu acho que é importante dizer desde já que é uma coisa cheia de contradições. Não é uma fórmula mágica, embora seja um assunto importante,
é cheio de contradições. Então, eu espero poder contribuir com o tempero da contradição também. E, enfim, já Perfeito. trabalhei em outros projetos que têm a ver também com empreendedorismo juvenil. Estou lidando com isso já há mais ou menos 5 anos que eu trabalho ativamente com isso. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Show de bola, o prazer é todo nosso. E José, conta pra gente um pouquinho. Perfeito. Primeiramente, boa noite, galera. Muito prazer, muito obrigado pelo convite, em nome da Brasil Júnior. Vamos lá, galera. Meu nome é José Peixoto, sou goiano, sou apaixonado por empreendedorismo, por inovação, por pamonha, como todo bom goiano também. E hoje eu represento, né? Hoje eu faço parte da Brasil Júnior. Estou aqui, hoje eu faço parte do time da presidência da Brasil Júnior, lidero uma área que é a área de mercado, responsável pelo relacionamento com o ecossistema de empreendedorismo, inovação e negócio, né, no âmbito nacional. E aí, falando um pouquinho da Brasil Júnior para vocês, é uma instituição, né, que nasceu em 2003, então hoje nós já temos 17 anos de atuação, mas é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. E falando do Movimento Empresa Júnior, né, ele nasceu bem antes. O Movimento Empresa Júnior ele nasceu em 1967, nasceu na França, e nasceu exatamente da provocação que vai ser, né, vai ser o nosso principal tema aqui, né? Eram jovens que estavam inseridos ali no âmbito do ensino superior e que não tinham colocação, né, com o mercado de trabalho, que tinham dificuldade, né, de se colocar no mercado de trabalho, né? E diante disso, né, buscando uma oportunidade empreendedora, buscando uma oportunidade de se colocar no mercado de trabalho, criaram, né, uma empresa formada só por estudantes, né, ali no âmbito da graduação. E aí eu trago a definição, né, de empresas juniores para que a gente esteja todo mundo bem alinhado, né? As empresas juniores são empresas formadas somente por estudantes no âmbito do ensino superior, né, no âmbito da graduação, e que tem por objetivo prestar serviços, produtos, né, inerente ao curso de graduação ao qual elas fazem parte. Então, as empresas juniores, para falar a verdade, elas são como qualquer empresa, com duas diferenças principais, né, que é formada só por jovens, né, que são estudantes, e a segunda diferença é que o valor dos serviços prestados é reinvestido na educação superior, né, então quem faz parte de uma empresa júnior não recebe, o trabalho é totalmente voluntário, então, todo esse valor é reinvestido na educação superior, reinvestido no ensino, né, nas instituições de ensino superior, no ensino superior, para que a gente consiga fomentar uma educação mais empreendedora, né? E aí hoje a gente vem trabalhando isso através de três bandeiras principais, né? A primeira bandeira nossa é a educação, levando a educação empreendedora, né, como uma grande porta, né, para o ensino superior, né, do ensino superior para o mercado de trabalho. A nossa segunda bandeira é o próprio empreendedorismo, trabalhando a competitividade dos pequenos negócios, que muitas vezes são formados, né, por jovens também. E a nossa terceira bandeira, né, a nossa principal causa é a de empregabilidade juvenil também, né, como né, em relação Brasil. Então, Brasil Júnior, né? Hoje a gente tem uma abrangência, né, em todo o país, representamos mais de 1.200 empresas juniores, espalhadas em todos os estados, né, distribuídas em todos os estados. E são mais de 30 mil jovens que passam por ano dentro do movimento Empresa Júnior. Principalmente, né, trabalhando, né, o que a gente acredita muito, que é a coragem social, a ousadia de agir, né, através desses jovens, né, levando a educação empreendedora, formando empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. E, de forma bem geral, é isso. Muito prazer. Show de bola, o prazer é nosso. Muito obrigado. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente qual que é a visão que vocês e as instituições que vocês estão aqui representando possuem sobre a integração do jovem com o mercado de trabalho atualmente. José, você que já está aí na boca, quer começar? Posso começar assim. Vamos lá. Hoje, quando a gente analisa, né, a interação do mercado de trabalho com o jovem, eu acho que um primeiro ponto, quando eu parto do movimento Empresa Júnior, né, desse lugar de fala que eu tenho, a gente analisa muito no âmbito do ensino superior, né? Então, o jovem que está no âmbito do ensino superior, no mercado de trabalho, né? E aí, dentro disso, né, o movimento Empresa Júnior, ele vem trabalhando algumas questões, né, em relação à inserção do jovem, né?
como eu disse, a gente acredita, né? A gente tem alguns, dentro da nossa missão, dentro dos nossos objetivos, acreditamos no jovem, né, que tem a capacidade de sonhar, a ousadia de agir, mas principalmente os jovens, né, que podem ser empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil, né? E dentro disso, né, não só o jovem que se insere ali, dentro do movimento Pré Júnior, né, e se torna capaz de abrir uma empresa, né, e aí, de fato, né, no mercado de trabalho como empreendedor, né, liberal, mas também o jovem, né, o jovem empreendedor que empreende no âmbito social, né, com negócio de impacto social, nas ONGs, também o jovem que empreende no setor público, né, então a gente observa todas essas oportunidades, né. Mas quando a gente olha, né, principalmente no contexto atual, a gente vê que o jovem do âmbito do ensino superior, a empregabilidade ela é um pouco menor, né, em relação ao jovem em geral, né? Então, no âmbito do ensino superior, hoje a desempregabilidade ela está em 6%, mas quando a gente olha a desempregabilidade do jovem hoje, ela alcança 27% atualmente, né? Com os índices subindo bastante, né, diante da pandemia, né? E a gente vê que isso, né, se torna ainda mais distante quando a gente passa a fazer alguns recortes, né? Como no Nordeste, que chega a 34%. Quando a gente passa a analisar, né, mulheres, pretos e pardos, em que a desempregabilidade é 6%, né, maior, quando comparado respectivamente, né, com homens ou com brancos, né? Então, hoje, quando a gente passa a analisar isso, né, e trazer assim, a visão da nossa instituição de fato, a gente se vê, né, primeiramente, uma grande responsabilidade, né? Como que, de fato, a gente consegue ser promotor, né, de diminuição disso, né, promotor de um pouco mais de igualdade, um pouco mais de equidade, né? E principalmente, né, analisar as causas, né, analisar o que leva essas diferenças a serem tão distantes, né? O que faz o jovem hoje, não só no âmbito da graduação, né, mas o jovem que também não está na graduação, e a gente sabe, né, que hoje estar na graduação acima de tudo é um privilégio, um privilégio para poucos, não tem essa inserção no mercado de trabalho, e principalmente não tem inserção, né, com com potenciais, né, com trabalhos que não envolvam só manual, que não sejam trabalhos de ruas, que é onde o jovem está principalmente, e é uma das principais causas da empregabilidade. Então, eu trago aqui, né, esses pontos, e para isso, né, diante disso, a gente, a gente vem tentando trabalhar, né, primeiramente, acima de tudo, a consciência, né, a gente precisa ter muita consciência do nosso lugar, precisa ter muita consciência da nossa responsabilidade, para que assim a gente tenha possibilidade de agir. E eu acho que o ponto, acima de tudo, é que diante de todo esse cenário, a gente se encontra em um momento histórico para o jovem. Hoje, o jovem ele representa praticamente metade da população. Isso não vai acontecer nunca mais. É o único momento que o jovem tem de ser, né, a maior força, e acima de tudo, a gente precisa, né, unir essas vozes. Então, trazendo, né, para finalizar, a gente se encontra no momento em que a gente precisa unir voz e principalmente ser ouvido e ter coragem de ser ouvido. Ele merece ser ouvido, ele tem que ser ouvido. A gente passar por todo o caminho, né, que eu passei dentro dos movimentos, eu nunca me imaginei ser ouvido, por exemplo, por um político, eu nunca me imaginei sendo ouvido dentro de qualquer ambiente, né, que não fosse a minha zona de conforto, né? E a gente pode e a gente deve ser ouvido, né, para que mudanças possam acontecer, né? Então, acho que é muito assim que eu trago hoje. Legal, com certeza. Tá na hora de a gente ser ouvido, né? Luísa, como é que a Viração está entendendo essa integração do jovem com o mercado de trabalho hoje em dia? Olha só, eu vou pedir licença para falar não só em nome da Viração, mas para falar em nome de alguma maneira do Unicef, tá? Claro. Porque ontem eu participei de um evento online, claro, né? Como são agora os eventos, que foi um evento que teve um lançamento de um guia, né, do Unicef Global, que é um guia que chama What Works, né? Que a tradução é o que funciona. E que ele é voltado para os objetivos que são os objetivos gerais dessa iniciativa do Unicef, que é o Generation Unlimited, né, do qual o Chama na Solução faz parte. E esses objetivos gerais, não vou entrar em todos eles, mas um deles é justamente empregabilidade. Então, ontem a gente estava discutindo, e aí tinha representantes de vários países, a gente
entendeu como isso estava se dando, sei lá, em Botsuana e no Brasil e em vários outros lugares, etc., a gente estava falando sobre como essas questões que o José levantou, né, a respeito da empregabilidade jovem, de ter um índice maior de desemprego entre os jovens do que entre outras parcelas da população, e de ter uma desigualdade de gênero dentro desse recorte ainda, né, e é claro que tem uma diferença entre os países, né, ditos ricos e os países pobres, enfim, isso tudo veio à tona ontem. E a gente falou a respeito de como o contexto atual da pandemia tornou isso ainda mais agudo. Então, eles disponibilizaram dados que são muito alarmantes, assim, né, de que se não estava legal antes, agora piorou. Então, eu acho que é importante a gente colocar, né, logo de início nessa conversa, que a gente tem um cenário que é muito complicado, que é muito delicado em relação a isso, né? E para além dos dados, né, dos percentuais e etc., eu tenho acompanhado, né, como eu disse, 9 equipes de jovens e eu já acompanhei em outros contextos também e sei que não é uma exclusividade do contexto da pandemia, né, mas que eu vi se tornar mais aguda uma questão que jovens deixando de buscar, seja um ensino superior, seja formação, mesmo que não em nível superior, mas enfim, estudar coisas que interessam a ele ou que ele realmente gosta, ou então deixando de se dedicar à possibilidade de um empreendimento próprio, por exemplo, né, por conta de uma pressão muito séria, muito ativa, muito presente, né, no sentido de precisar buscar renda de maneira imediata, né, o que faz com que eles se submetam a subempregos, enfim, acabem indo trabalhar com coisas que a gente sabe que são muito complicadas e que não são aquilo que queriam, né? Isso dito por eles, assim. E isso acaba se refletindo em uma evasão, por exemplo, de projetos como o que eu toco, embora nem tenha tido grande evasão desta vez, mas eu sei que quem trabalha no terceiro setor, quem trabalha com educação não formal, né, com educação em espaços que não sejam a escola tradicional ou a faculdade tradicional, né, o José está falando, ele vem de um mundo que é o mundo da educação formal nível superior, né, eu estou falando de outra coisa que é a educação não formal e que é a primeira coisa que a galera deixa de fazer quando sente a necessidade de ir procurar um emprego. E aí a gente tem muitas narrativas de pessoas que abriram mão de coisas que eram muito importantes para elas e talvez fossem muito importantes numa perspectiva de futuro, né? Para trabalhar em coisas que não são aquilo que elas querem fazer, porque é o que dá para elas num futuro próximo a perspectiva de alguma renda, porque elas precisam fazer isso. E aí eu acho que isso é importante dizer que nem isso talvez esteja disponível para uma grande parcela da população, né? Então tem muita gente que está procurando ativamente emprego, isso foi um dado que foi trazido ontem nesse painel do Unicef que eu participei, e não está encontrando, porque o desemprego está muito alto, porque os maiores atingidos pelo fato da pandemia de Covid, né, ter tido um impacto tão forte no setor de serviços, que é um setor que historicamente emprega pessoas que estão entrando no mercado de trabalho e, portanto, emprega pessoas jovens, né? Teve um impacto muito grande nesse setor. Então, o desemprego aumentou muito desproporcionalmente para os jovens. Então, eu acho que, enfim, já me alonguei mais do que até eu queria em relação a isso. Eu teria até outras coisas a falar a respeito, mas eu acho que é importante a gente dizer isso, assim, que a gente está trocando. Isso é muito triste, né? Que nesse momento haja essa troca de uma coisa que poderia ser propósito, um trabalho digno, e a gente fala muito de trabalho digno, tanto na viração quanto nesse contexto do Unicef, e a gente vê um movimento de as pessoas abrindo mão disso, porque elas precisam imediatamente de renda, né? E aí eu só queria deixar no ar uma questão que o José falou justamente da questão de igualdade, como é que a gente usa o nosso trabalho para promover igualdade, ou pelo menos para não promover desigualdade, e o quanto é complicado e delicado a gente fazer isso, pensando em processos que sejam competitivos, né? Pensando em processos onde haja ganhadores, que é para mim uma das contradições quando a gente tem educação empreendedora, que pode significar muitas coisas e que tem várias maneiras de contornar. Mas eu queria deixar isso no ar, porque eu acho que é uma discussão bem importante para o mundo da educação, seja formal, seja não formal. São vários pontos que vão somando e
todo um horizonte, né, que a gente começa a mudar os aspectos. Muito legal. Renata, e vocês, como é que a UF Brasil tá vendo esse ponto de interação hoje? Pronto. Legal, gostei muito da fala da Luísa e do José. Eu acho que essa questão aí, eu também tinha pensado, né, em começar a falar justamente dessa questão de desigualdade de acesso a formações, né, que vocês dois trouxeram de formas diferentes, mas eu acho que é um ponto muito importante para a gente estar sempre conversando, né, e tentando buscar soluções. Então, primeiro, eu acho que assim, essa diferença do nível de instrução, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, como o José mesmo trouxe os dados, né? Quem tem mais formação, quem tem acesso ao ensino superior, é uma pessoa que automaticamente tem mais probabilidade de ser empregado, só pelo fato de ter lá o diploma. Então, aí vai a primeira coisa que eu coloco em pauta, né? Quem tem acesso ao ensino superior. A gente sabe, né, que ensino superior público é muito competitivo, só pessoas, né, que tiveram uma educação básica muito boa conseguem entrar. Ensino privado é difícil, né, porque é pago, as melhores escolas de ensino privado são muito caras, extremamente caras. E mesmo assim, nesse contexto, eu acho que eu penso também a forma, né, de que tipo de habilidades essas faculdades. E eu acho que antes da faculdade, a gente tem que pensar isso também no ensino básico mesmo, público e privado, que tipo de habilidade a gente está passando, né, para esses futuros profissionais. E aí tem todas, assim, a educação tem que ser uma educação para a vida, né, uma educação para a cidadania, mas eu acredito que também, junto com essa educação para a vida e para a cidadania, é a educação que te leve ao mercado de trabalho, né? Que seja muito ligado com habilidades que estão em alta, porque a educação vai formar você como cidadão, mas o trabalho faz parte, né, da sua vida como cidadão, assim. Então, sendo trabalho autônomo, sendo trabalho, né, de empreendendo, sendo trabalho formal. Enquanto o José falava, eu procurei aqui um dado que eu tenho do ano passado, que era dividido por categorias, né? Então, eu vi lá que quando a gente vê trabalho informal, a taxa de pessoas que só têm ensino básico ou básico e médio é muito maior do que para quem tem também o ensino superior. Então, acho que para mim essa desigualdade gritando assim, né, toda hora. E aí, o que a gente pensa no Youth Voices, né? A gente pensa assim, quais habilidades a gente tem que começar a conversar, começar a ensinar desde o ensino básico. E aí, essas habilidades são desde, né, você pensar um projeto de vida, mas também pensar o que o mercado está procurando. E quando a gente vê iniciativas de fora do Brasil, principalmente, existem empresas e governos também que eles mapeiam o que os empregadores estão procurando e o que eles estão ofertando de curso técnico também, né? O que eles estão ofertando no ensino superior. E é uma coisa que a gente ainda não tem aqui no Brasil, sabe? Então, eu acho que. E assim, as coisas, as ocupações, as profissões estão mudando muito rápido, né? A gente sempre fala isso, mas cada ano que passa, as profissões vão mudar mais rápido. Muito habilidade digital e muito habilidade socioemocional também. Tem uma pesquisa do Banco Mundial que eles fizeram em alguns países da América Latina, e a pesquisa mostra que a habilidade que os empregadores mais valorizam são as habilidades socioemocionais, né? Mesmo sendo as socioemocionais, a gente ainda seleciona lá só aquela pessoa que tem ensino superior, né? Em muitos processos a gente vê aí a parte técnica muito mais forte do que a parte socioemocional.
Então é isso, desenvolver, estar muito ligado com o que, né, o mercado está pedindo, mas também com esse projeto de vida dos jovens. Acho que eu falei muito também, mas a gente continua depois. É natural, né? A gente se empolga, a gente vai puxando a outra e a gente vai falando. E eu queria aproveitar a tua fala para trazer a próxima pergunta. Porque quando a gente fala de educação, é lógico que a educação, o grande objetivo dela é construir o jovem, no caso, o ser humano, o cidadão, para uma vida futura, né? Então é para um mercado de trabalho, é para exercer o seu papel na sociedade, é para ser um cidadão útil, né? E então é muito interessante a gente buscar aprender o que realmente a gente vai estar utilizando e não simplesmente aquele decoreba da escola, mas desenvolver qualidades úteis, né? E quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente realmente, na maior parte das vezes, tem um choque do que a gente aprende na academia e com o que o mercado de trabalho está exigindo, né? Então, eu queria que vocês dessem uma explicada, um posicionamento de como esse início da vida profissional faz com que desperte essas relações, tanto profissionais, tanto sociais, como você falou, né? Hoje o que o mercado de trabalho está exigindo mais e precisando mais esses relacionamentos sociais para que as pessoas consigam trabalhar em multi-equipes, à distância, como a gente está vendo hoje. Então, de que forma essa entrada no mercado de trabalho cria um impacto e abre um novo mar de horizontes na cabeça desse jovem? Se você quiser começar, Rê, que já tá continuando aí, já pode trazer para a gente. Legal. Eu acho que assim, essa entrada impacta imensamente, né? Que é aquela famosa, acho que até você escreve, não sei se você escreveu no roteiro ou a gente já conversou, né? A famosa frase que para você precisa de experiência para entrar, mas para entrar você precisa de experiência, sabe? Então assim, Isso. essa Ciclo vicioso. entrada e essa oportunidade inicial é extremamente importante para o jovem. E assim, em relação ao começo da sua fala, Nicolas, sobre todas essas habilidades, né, que estão surgindo aí, que a gente tem que formar o jovem para trabalhar com isso, né, pensando na ótica do trabalho e não na cidadania, eu vou trazer um caso que eu achei muito legal. No meu trabalho, a gente estava estudando aí cursos de tecnologia, né? Que são cursos que estão super em alta, porque a gente tem muita vaga para desenvolvedor que não é preenchida. Então, é um buraco aí no mercado que a gente tem. E aí a gente estava mapeando, tá bom, o que a gente pode ensinar nesse curso? Vai ser qual tipo de linguagem? Vai ser Python, vai ser R, vai ser, sei lá, não sou da área, mas colocamos lá para os vários empregadores diversas opções, tipo, o que a gente ensina para o aluno? E eles disseram assim, olha, a gente até tem algum que a gente usa mais aqui na nossa empresa, mas vai ser diferente em todas as empresas, e vai mudar muito rápido. Então, hoje, sei lá, a academia usa mais R, empresas usam mais Python, não sei, mas daqui 2 anos pode mudar. E aí a fala que ele trouxe é essa também, que eu acho, né, ser muito trabalhada, mas é o tal do aprender a aprender. Você vai ter que sempre aprender e estar aberto, né, para isso e se moldar, né? E é exatamente o que você falou também, Nicolas, agora na pandemia a gente está tendo que se moldar, mas eu acho que essa fala aí do aprender e aprender foi muito legal que ele trouxe, sabe? E é um aprender a aprender muito rápido, né? Sem tempo de aprender. Muito. Só É aprende. horrível até, mas assim, como que a gente faz, sabe? Eu não tenho uma resposta, ainda mais pensando nessa questão de desigualdade, né? Quem pode se formar e se, né? É isso. Obrigado. Luísa, é que vocês estão enxergando essa entrada do jovem e toda a experiência nova que o mercado de trabalho traz com todas essas dificuldades que você apresentou do campo que você trabalha? Essa questão é tão grande. E eu fico com vontade de dar um passo para trás, sabe? E até teve uma hora que eu desliguei o meu vídeo, porque eu fui caçar aqui na minha estante um livro, que eu posso mostrar um livro?
Pode, fica à vontade, claro. Tudo bem mostrar um livro? Não Este tem livro. problema nenhum. Este livro tem um título, que o título em si já é uma provocação importante, que é A Escola Não É uma Empresa, né? Esse é um livro que foi escrito há uns anos atrás, na França, mas que ele ainda me parece, ele é do Christian Laval, que é um pensador bem importante. E ele me parece que ele ainda é muito atual e que ele se aplica ao Brasil também. E eu ainda não li ele inteiro, ele está marcado até a metade, se vocês olharem, mas eu acho que é importante trazer algumas reflexões que ele traz, porque ele fala um pouco sobre justamente as relações entre a educação e a noção de que a educação é uma coisa que deveria te preparar para o mercado de trabalho, né? E de como isso é uma coisa que, embora tenha estado presente em muitos momentos ao longo do tempo, isso ganhou uma relevância e ganhou um peso num momento histórico recente, né? E não sei se vocês viram, o subtítulo, né, do livro é O Neoliberalismo em Ataque ao Ensino Público. Então, ele vai desenhando, né, a maneira como, ao longo do tempo, a escola, e a escola ele usa em termos gerais, e depois ele analisa bem detidamente ensino fundamental, ensino técnico, ensino superior. Eu tô no momento do livro que ele começa a falar de ensino superior, mas ele vai falando sobre como a escola foi deixando de ser o que ela era numa era anterior, um lugar onde você desenvolvia o seu espírito, onde você desenvolvia as habilidades do seu espírito, enfim, né? Para se tornar um lugar onde você se torna um cidadão útil. E aí, para você ser um cidadão útil, você tem que se encaixar no mercado de trabalho. Para além disso, ele ainda faz uma reflexão a respeito de como isso, em um outro momento, e as escolas técnicas, de alguma maneira, são um reflexo, né, e uma consequência desse momento. Isso era uma coisa que até alguém colocou aqui no chat, né? A ideia das escolas técnicas não é abordar as duas coisas, acadêmico e mercado de trabalho. Justamente a questão é a gente entender onde que esse equilíbrio se estabeleceu, né? Em que ponto a gente está em relação a isso. Porque ele fala a respeito de como, ainda num outro momento, que não o atual, a gente podia pensar as escolas como estando tipo subordinadas ao mercado de trabalho, preparando mão de obra para o mercado de trabalho, do ponto de vista de você aprender uma profissão, né? Então, havia um mundo anterior ao mundo no qual a gente vive, onde você tinha uma profissão a vida inteira, e você tinha a perspectiva de, né, se você fosse fazer uma transição profissional, isso já era uma coisa, tipo, nossa, alguém mudou de carreira, que loucura, né? E onde você ficava muitos anos empregado na Meu mesma Deus, ele tem empresa. 3 assinaturas na carteira. Exatamente, né? Então, isso é uma coisa que, assim, em outra época, a ideia era você, sei lá, pensando, né, de uma escola que prepara as pessoas para o mercado de trabalho que existe, pô, a gente precisa de pessoas para serem operários de tal tipo de coisa, então vai ter um curso técnico que prepara a pessoa para isso. Ela faz o curso técnico, ela sai com um diploma que tecnicamente habilita ela para aquele curso, beleza. Já não é disso que a gente está falando, né? A gente está num mundo onde as carreiras são muito mais instáveis, né? Acho que isso estava na fala da Renata, de que a gente não sabe exatamente para que tipo de mercado de trabalho a gente, em tese, estaria preparando essas pessoas. E aí eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de coisas do tipo aprendizado para a vida inteira, né? Tem um termo em inglês que é o lifelong learning, e que tem várias discussões também a respeito das contradições aí. Porque se por um lado, gente, eu sou totalmente advogada da ideia de que as pessoas têm que aprender a vida inteira. Meu trabalho do sonho seria estudante de graduação. Por mim, eu ia emendando uma faculdade na outra e só aprende. Acho maravilhoso. Acho que as pessoas têm que mesmo, né? Por muitos motivos, continuar aprendendo. Mas a gente tem que também olhar para o quanto isso não pode ter virado uma exigência de um mercado de trabalho que é muito desumano, é cruel, sabe? Eu acho que a gente tem que colocar essas palavras. É desumano e é cruel. Então, e acho que isso se espelha em muitas questões, não vou entrar em nenhuma delas, porque senão eu vou tomar muito tempo, mas da gente pensar isso assim, será que a gente conseguiu manter algo da dimensão da educação sem pensar ela como só uma forma de colocar as pessoas no mercado de trabalho? E aí, em relação a isso, eu queria dar 2 exemplos muito rápidos. O primeiro trabalhei numa ONG que a gente resolveu perguntar para os educandos da ONG o que eles queriam aprender na ONG. E era uma ONG que trabalhava com desde criança até adolescente. Aí a gente foi entrevistar uma criança de 7 anos, uma menina. O que você quer aprender e por quê?
né, sei lá, quero aprender a fazer uma roupa para minha boneca porque eu gosto da minha boneca. Eu imaginava que eu ia ouvir coisas desse tipo. Não, a gente ouviu coisas do tipo, eu quero aprender inglês porque isso é importante para o meu currículo. Da boca de uma criança, claro, periférica, né, de 7 anos. E não foi uma vez, foram muitas vezes. Então, assim, as próprias crianças estão pensando que educação não é um negócio gostoso. Não é um negócio que a gente faz porque expande o nosso espírito, é um negócio que a gente faz porque melhora o currículo. Acho que é complicado isso. E a outra coisa é, nos processos de educação empreendedora, de que eu já participei, sempre tem um módulo, um encontro que a gente fala de autoconhecimento. E a gente tinha algumas ferramentas, né, para as pessoas pensarem a respeito do que elas fazem bem, do que elas gostam de fazer. Assim, no geral, as pessoas não sabem responder. Você pergunta para um estudante, e aí eu estava falando de estudante universitário já, tá? A pessoa já escolheu um curso superior, ela estava dentro de um curso superior. E eu perguntava para a pessoa, o que você sabe fazer bem? A pessoa não sabia listar 3 coisas. O que você gosta de fazer? A pessoa não sabia listar 3 coisas. Então, eu acho que a gente está deixando de lado uma dimensão extremamente importante da educação. E aí eu acho que a educomunicação lida com isso e que isso está na base da viração. É muito importante porque senão a gente começa a criar jovens e adultos e cidadãos que eles não têm nada próprio. Eles não têm um hobby que eles gostam de fazer, eles não têm algo que eles são lembrados por ser bom, por serem especialistas, por serem referências. Eles são só pessoas que sabem fazer um trabalho numa caixinha. E isso dá muito medo mesmo, porque você perde toda uma identidade, porque você não se enquadra em nada, você só se enquadra no que precisam que você se enquadre. Muito legal essa visão. Legal mesmo. Posso fazer uma complementação para a fala da Claro, por favor. Luiz? Eu gostei muito da sua fala e eu, assim, concordo muito com você. E isso me deixa muito frustrada, né, em relação à vida, a tudo, assim, porque é um ponto que vai muito no sistema, né, que a gente está inserido, assim. Então, eu acho difícil, por exemplo, no Youth Voices, eu acho muito importante esse tipo de trabalho, mas ao mesmo tempo, as pessoas no sistema de agora precisam trabalhar, precisam viver. E aí eu acho que o que a gente tem que começar a pensar a partir de agora é que soluções a gente pode trazer, né? Que tragam tudo isso que a Luísa falou, que o Nicolas complementou, mas que também, né, deem oportunidades. Eu pensei algumas coisas que entram nesse debate, mas também é uma outra conversa, como, por exemplo, a renda básica de cidadania, né? Que aí, assim, é muito sair desse sistema trabalho. Se todo mundo tiver uma renda básica que pode comer, pode morar em algum lugar, né, e ter uma vida digna, a educação pode mudar muito, né? A nossa sociedade pode mudar muito. E aí, além do renda básica, eu lembrei daquele o Green New Deal que estão falando agora nos Estados Unidos, que é o verde, que é um meio parecido também, né? Que também vai mais no sistema, assim. Então, como a gente pode pensar em emprego, assim, pensar na sociedade inteira de forma pensando no meio ambiente, mas também pensando em dar trabalho para todo mundo. Então, assim, todo mundo teria a chance de trabalhar. Aí o governo daria esse trabalho, por exemplo, em trabalhos dentro da comunidade, em trabalhos que você não necessariamente precisaria, né, desses processos de seleção, dessa competitividade. Então, assim, eu concordo 100%, Luísa, mas como a gente faz, né? Porque o povo precisa trabalhar e precisa disso, e para mim está muito nessa coisa da política e do sistema, a única forma, sabe? Seria a economia sustentável, né? A gente evoluir, crescer economicamente sem abrir mão de todo esse resto. E o sustentável entra junto o ser humano, né? Mas, José, conta pra gente como é que vocês enxergam esse início de relacionamento aí do jovem? E aí você tem uma visão bem diferente, porque é o jovem ainda já pensando com tudo isso que a gente trouxe numa formação continuada, numa formação muito superior ao que a gente tem na maioria da juventude brasileira, né? Que é alguém cursando uma faculdade e já iniciando um trabalho, porque
mesmo seja uma empresa júnior, todos eles estão ali inseridos no mercado de trabalho, né? Como é que funciona essa relação para vocês? Eu vou dar um passo um pouquinho atrás, trazendo até um comentário sobre o que a Renata e a Luísa acabaram de trazer. Acho que algo assim que a gente observa, né, que eu observo muito em relação ao jovem, não só em relação ao jovem, né, em relação às pessoas, né, como um todo, é a capacidade, né, que nós temos de sonhar. Eu falo assim, um dos maiores privilégios que eu tenho hoje sou jovem, no âmbito universitário, estou quase formando, né, teoricamente, né, estaria no último período se não fosse a pandemia. É, então, e um dos maiores privilégios que eu tenho é chegar hoje aos meus 24 anos e ter a capacidade. Enfim, e o que que é essa capacidade de sonhar, né? Capacidade de fazer planos, capacidade de poder me imaginar em determinados lugares, né? E poder correr, né, atrás e poder correr atrás disso, né? Me imaginar correndo atrás disso, né? E essa capacidade de sonhar, ela é um privilégio enorme, porque hoje, quantos jovens, quantas pessoas, né, têm essa capacidade também, né? Quando a Luísa traz, né, que, poxa, hoje os jovens, a primeira, principalmente, né, que não está ali no âmbito, né, do ensino superior, a primeira questão, né, que vem, né, no desemprego, né, poxa, como que eu vou garantir o sustento, né, da minha família? Como eu vou garantir o meu sustento, né? E aí, né, o que que são sonhos, né? O que são os objetivos? O que que é um plano de carreira, né, dentro disso, né? O quanto que isso se torna abstrato na vida desse jovem, né? Se torna tão abstrato a ponto de não fazer parte, né? E no momento, né, deixa de fazer parte que em determinado momento da vida isso deixa de fazer sentido, né? E enfim, e é só mais um dia atrás do outro, dentro de determinado ofício, né? E aí o que a Luísa traz, né, em relação à questão, né, do trabalho técnico é muito pertinente dentro desse sentido, né? Porque o que que é a educação, né, por trás de tudo isso, né? Frente, frente a um trabalho, né, repetitivo e que a gente vai estar fazendo, que vai estar acontecendo, né? E aí, como que trazendo assim tudo isso e projetando para o início de carreira, né? Quando a gente projeta para o início de carreira do jovem, seja do jovem ali do âmbito do ensino superior, seja qualquer jovem, é muito importante na formação dele, né? Assim como qualquer formação, né? Assim como a nossa formação como criança, né? Porque o ambiente, a forma como ele vai ser tratado vai influenciar totalmente, né? A forma como ele vai se comportar no mercado de trabalho. Se você, de cara, vai para um ambiente em que as ideias são abertas, que estimule o aprendizado, que tem um plano de carreira, né? Enfim, que estimule o jovem, né, a construir, né, seu próprio plano de carreira, né? Que ensine ele a fazer isso, que é muito abstrato, né? É, que valorize a colaboração em vez da competição, né? Enfim, que a competição não seja o fim, né? É, e dentro de tudo isso, né? Qual que é o jovem que a gente vai formar com tudo isso, né? Eu, particularmente, eu faço, atualmente estou formando em Direito, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Quando eu tinha 18 anos, né? Trabalhei 2 anos no call center e eu era uma pessoa extremamente tímida. Enfim, foi um ambiente que favoreceu muito, assim, para que eu me soltasse, para que eu conseguisse conversar com as pessoas, com os mais diferentes tipos de pessoas. Mas quando eu fui pro ambiente do direito, né? Eu gosto de cabelo grande, né? Tô aqui com o meu cabelo um pouquinho grande, mas eu gosto de cabelo muito maior. Enfim, tive que chegar um momento que eu tive que cortar o cabelo, não podia ter barba. Enfim, tinha que se comportar, tinha determinados modos, né? E o quanto que isso me influencia hoje, né? Isso, enfim, foi recente, né? Não tem nem 2 anos, né? Que isso aconteceu. E foi uma reviravolta, assim, na minha vida, né? Na forma como eu me comportava, né? Eu me olho hoje como jovem, a forma como eu me comporto, a forma como eu me porto, coisas que eu tenho coragem de fazer, que eu queria faço, por me repreender socialmente a partir de experiência, por me colocar em uma carreira e por falar, pô, eu tenho que seguir esse modo. Esse é meu modo operante. E eu escolhi isso, enfim, foi uma escolha minha, né? Sabe se foi uma escolha minha mesmo, né? E aí, né, a provocação, acho que para o jovem, né, enfim, infelizmente a gente é obrigado a fazer escolhas, ou felizmente, escolhas são boas, tem sempre os dois lados, né? Mas a gente tem que medir muito bem as escolhas que a gente vai fazer. E a gente tem que olhar muito bem, né, se as escolhas que a gente está fazendo estão influenciando, né? Para que a gente consiga manter essa criatividade viva, para que a gente consiga manter, né, esse fôlego, né, essa vontade de aprendizado viva e que seja uma vontade de aprendizado genuína, né? Que não seja algo direcionado, né? Mas o que que eu posso dizer, né? Se a gente
enfim, se for entrar muito dentro desse âmbito, né, o quanto que tudo isso é direcionado, tudo que eu falo é direcionado a partir de experiência, né, a partir de aprendizados, né. Mas é dessa forma que eu olho, sabe? A inserção, o primeiro contato e todos os contatos vão influenciar muito na forma como o jovem vai se comportar. E há ambientes que vão favorecer isso, por valorizar as ideias, por valorizar as diferenças, por valorizar, acima de tudo, quem você é como pessoa e demonstrar que você é uma pessoa e merece ser valorizada por isso, e não necessariamente só pelo que você demonstra, pela sua aparência, pela tonalidade da sua pele, por você ser mulher, por você ser homem, por você ser baixo, por você ser alto, por seu nome ser engraçado, por seu nome ser um nome sério, enfim. Então, há diversas questões. E tudo isso influencia no mercado de trabalho, tudo isso influencia no como o jovem vai se comportar. Posso comentar rapidamente o que o José falou? Com certeza. Juro que é rápido. E eu gosto de indicar livros. Vou indicar mais um livro que pode fazer isso. Vamos lá. Bell Hooks. Bell Hooks muito maravilhosa, ensinando a transgredir, tá? A Bell Hooks é uma intelectual negra, estadunidense, se eu não estou doida, tá? E esse livro é muito interessante porque várias coisas que o José levantou na fala dele, ela fala especificamente sobre. E ela fala sobre como quando ela, como uma mulher negra, chegou na universidade, que era um espaço até então vedado para ela, né? A questão da representatividade está muito posta aí. Ela chegou nesse lugar e ela se sentiu absolutamente desconfortável. Ela entendeu que tudo aquilo que ela era não cabia naquele lugar. Que aquele lugar não era um lugar para uma mulher negra, aquele lugar era um lugar pensado para homens brancos. Isso significa várias coisas, né? Isso significa você se comportar de uma determinada maneira, isso significa você falar de uma determinada maneira. E aí, um pouco isso que o José falou, assim, dependendo de onde você vai trabalhar, você tem que cortar o cabelo? Isso, no fim das contas, né, gente, em última análise, a gente está falando de racismo quando a gente fala disso, né? Precisei todo no fim das contas, né? Bem superficial, você já consegue enxergar um racismo bem Sim, bacana. sim. A ideia de que você tem que alisar o cabelo, né? Uma coisa muito E você tem louca. que se encaixar na forma que eu enxergo que é bonita. Uhum. E isso é uma coisa que atravessa muito a sociedade, que no Brasil atravessa de maneira muito grave a sociedade, né? Então, eu acho que essa ideia de tornar os lugares mais acolhedores à diversidade é um pouco uma resposta a essas perguntas tão difíceis que a gente está fazendo, né? Então, quando a Renata fala assim, putz, mas as pessoas precisam de emprego e que a gente tem que ajudar elas a se... É super difícil pensar em como a gente vai fazer isso, né? Dentro de um sistema que é um sistema que é feito para aumentar a desigualdade, enfim, a gente sabe que é super complicado e tal, mas eu acho que uma das respostas possíveis está aí. A gente tem que, na medida do nosso alcance, tornar os lugares mais participativos. Isso também tem muito a ver com a educomunicação e com o que a gente faz na viração. Assim, é uma premissa básica do nosso trabalho de que o nosso público-alvo tem que estar incluído nas tomadas de decisão desde o primeiro momento, né? Então, quando eu falo assim, eles que ajudaram a traduzir o nome do programa, tem a ver com isso, com a gente perguntar para a pessoa o que a gente tem que fazer para que ela se sinta acolhida, para que aquele lugar faça sentido para ela. Que linguagem que a gente utiliza, eu acho que isso tem muito a ver e que as pessoas estão começando a reparar isso, que se a gente não tiver, né, diversidade nas empresas, nas escolas, nas iniciativas do governo, a gente nunca vai ter representatividade. As decisões vão ser tomadas por pessoas que não são as pessoas que sofrem na pele, e a gente sabe a cor da pele, em geral, né? Se a gente não tiver esse tipo de representatividade. Então, para mim, tem a ver com isso, assim. A gente está fazendo uma coisa voltada para jovens, a gente tem que ouvir os jovens desde o começo. O que vocês querem, o que faz sentido, né? Acho que é por aí, assim. Muito legal mesmo. Sim. Gente, a gente tá Posso quase no falar finalzinho. também, rapidinho? Bem rapidinho. Em relação ao ensino técnico aí que vocês dois citaram e citaram no comentário também, eu fiz um trabalho em que a gente conversei com alguns estudantes do ensino técnico e é incrível como muitos vão procurar o ensino técnico, né, principalmente o ensino médio técnico, como uma boa escola para você conseguir entrar na faculdade, sempre pensando aí, né, nessa questão do mercado de trabalho. Então, o ensino técnico acaba não sendo o fim, acaba sendo um meio daquela pessoa, né, por um processo seletivo, tentar um ensino melhor para ir para o superior. Então, tá tudo errado, sabe?
tem que reformular tudo. Legal. Gente, para a gente finalizar, eu vou fazer a última pergunta para vocês. Aí eu vou pedir um pouquinho mais, por mais que ela seja uma pergunta que talvez seja a mais difícil de todas, eu pedi um pouquinho mais de agilidade para a gente conversar, para a gente não atrasar muito no tempo. A gente falou muito desse mercado de trabalho, desse molde, desse início de carreira, e o José, a Luiz e a Renata, vocês três falaram bastante desse plano de carreira e como isso interfere na nossa vida, né? E aí, fazendo um gancho com o que a Luísa falou lá na primeira pergunta, quando a gente tem todo esse processo e essa dificuldade de plano de carreira, de encontrar de fato uma oportunidade de você conseguir estudar, questões raciais, questões do CEP errado, né? Então, quando a gente tem todas essas dificuldades, a gente acaba criando uma frustração quando a gente vai para o mercado do trabalho, que é aquilo que a Luísa falou. É o trabalho que me oferecem contra o trabalho que eu gostaria de ter. O trabalho que eu idealizo, o trabalho que eu sonho, mas isso não é para mim, isso não tem vaga, isso é muito difícil, isso é para determinadas faculdades, e eu tenho um trabalho aqui, mais ou menos, um trabalho braçal, um trabalho de atender pessoas, de dar bom dia, de fazer o cafezinho. E o jovem se coloca, é muito colocado nessa situação. Claro, sempre a questão de raça e o preconceito atrapalha, mas o jovem também sofre um preconceito unânime nesse processo. De que forma isso que ainda é muito abstrato na cabeça de quem está entrando na faculdade ou saindo para o mercado de trabalho, de que forma esse plano de carreira pode ajudar e pode direcionar nas decisões corretas, para a gente conseguir alcançar o trabalho que eu realmente quero e o trabalho que eu tenho certeza que eu tenho capacidade de executar. Então, de maneira bem rapidinha, para a gente não atrasar muito, queria começar com você, Luísa. Conta pra gente como é que você vê esse processo. Que dica você pode dar para quem está aqui assistindo a gente? Tipo, ó, você que está começando, pensa nisso, né? A menininha de 7 anos fazendo inglês, porque é importante para o currículo dela, né? De que forma a gente pode trazer isso, focar em um checklist, em algum processo para facilitar essa caminhada de carreira. Uhum. Me corte se eu estiver me alongando muito, porque eu sou essa pessoa, você percebeu? Tá Desculpa, bom. inclusive, gente. Eu sou chefe escoteiro, né? E os meus meninos me chamam de Montina, porque eu corte rápido, então para mim não tem Pode problema. cortar, pode cortar. É, olha só, eu acho que eu vou tentar focar em coisas bem específicas, tá? Eu acho que tem duas questões aí, uma mais especificamente em relação a essa questão de plano de carreira, que quando eu falei das contradições da educação empreendedora, tem um pouco a ver com isso, né? Com a gente chegar num primeiro momento e falar assim, gente, sejam empreendedores, é da hora empreender, vocês podem fazer o que vocês quiserem, sonhem grande, tá. E aí depois, no final das contas, a pessoa saca que na realidade é muito mais complicado do que isso, né? Mas eu acho que mesmo que isso aconteça com uma pessoa, então um jovem, né? Chegou em algum momento da vida, ele teve contato com a educação empreendedora, seja no ensino formal, seja no ensino não formal. Foi lá, pensou grande e depois sacou que não ia dar certo porque as condições da vida dele, etc. E tal. Mesmo para esse cara, né, o fato dele ter pensado, dele ter tido um espaço para pensar a respeito do que é mesmo que ele queria fazer, eu acho que isso pode ser muito revolucionário para ele, sabe? Eu acho que isso no mínimo faz ele enxergar com mais clareza essa questão que a gente estava colocando do tipo, estou tendo que trabalhar com uma coisa que não é o que eu quero, mas eu tenho consciência disso. E aí isso É um pode me degrau, fazer né? querer, de alguma maneira, mudar isso. Enfim, mil questões Legal. em torno disso. Eu sei que não é simples assim, tá? Mas a outra coisa que eu acho que é muito importante de dizer Posso é pedir que, só uma? claro, Senão, não, vamos fazer uma por pessoa, que senão a gente se alonga muito. tá bom, Obrigado. imagina. Ai, meu Deus, que difícil. Então, primeiro, eu acho que, como você falou aí, para que dica eu daria, eu acho que pessoal que ainda é mais novo, então se envolvam nas coisas que te dão prazer, né? Aí eu penso no próprio escoteiro, sabe? É uma coisa que eu espero que dê muito prazer para vocês, mas também é uma atividade que, pensando, né, na mente e mercado de trabalho, é uma atividade que desenvolve muito suas habilidades, principalmente socioemocionais, eu acho, sabe?
Então, então eu acho que procurar o primeiro que te dê prazer, assim. Então, se der prazer e você... Eu acho que, assim, é inerente, na verdade, né? Qualquer experiência te dá referências do mundo, né? Então, procure fazer coisas, conhecer pessoas novas, fazer coisas que você gosta. É isso. Genial, isso é legal. José, conta pra gente uma dica aí. Perfeito. É difícil, mas olha, eu acho que eu vou ser um pouco abstrato, mas indo muito no que a Renata trouxe. Galera, não foque em conquistas, foque em realização. Procure se realizar. E para realizar, você tem que se conhecer, né? Todo o processo de autocrescimento, ou de autoconhecimento, perdão. É, procure se conhecer, né? Mas procure realização acima de tudo. Dinheiro não é sinônimo de carreira de sucesso. Desempenho financeiro, enfim, a mais do que você precisa para viver, não é sinônimo de carreira de sucesso. Não é sinônimo de um plano de carreira bem estruturado. Um plano de carreira bem estruturado é sinônimo de realização pessoal, é sinônimo de felicidade. E felicidade está envolvido em relação às pessoas que você impacta durante sua vida, né? Acima de tudo, gente, tentem entender qual que é o propósito que move vocês, né? Eu sei que isso é totalmente difícil, isso é muito abstrato, mas tentem entender qual que é o propósito que move vocês. Perdão, galera. É, e procurem levar pessoas nessa jornada. Hoje, né, a gente pauta aqui por empregabilidade juvenil, quantas pessoas a gente precisa fazer acreditar nisso também, para que a nossa realização ela seja ela seja alcançada. E talvez plano de carreira, galera. Enfim, não precisa ser super estruturado, mas acima de tudo precisa envolver você, acima de tudo. Lembre que seu plano de carreira, a primeira pessoa que tem que envolver é você, e muitas vezes ele não envolve as pessoas É, às quais eles pertencem. É isso, amigo. genial, genial. A gente fala muito aqui, eu com os meus jovens, né? Quando a gente faz um projeto, um planejamento, alguma coisa desse tipo, do plano de vida deles, a gente fala que tem que ser um norte. Porque o norte você tá na bússola e de repente você vira para um lado, vira para o outro e o norte muda também. E é diferente de um trilho, né? Um trilho ele não muda, ele tá ali rígido e o trem vai em cima daquilo sempre. Então, pensar num plano de carreira seja um norte de onde você quer chegar para você saber o teu foco, mas ele vai mudar, ele vai ter desvios e aí você vai corrigindo, né? Gente, foi incrível conversar com vocês. Eu adorei demais, aprendi muito. Estou recebendo vários feedbacks aqui. O pessoal amou todos vocês, as falas foram incríveis. Então, para a gente caminhando lá para o final, eu queria pedir um minutinho de cada um de fala final, de despedida, de uma mensagem que quer deixar para a gente conseguir finalizar aí. Pode começar, Luísa. Legal, então eu vou usar o meu minutinho final para falar justamente daquela segunda coisa que eu gostaria de falar, porque eu acho que ela, na verdade, do meu ponto de vista, né, que eu trabalho com a questão do empreendedorismo juvenil, ela super cabe como uma fala final, que é a Legal. questão do investimento nas juventudes, né? E eu estou falando de investimento de dinheiro mesmo, porque uma coisa que eu acho que acontece muito, 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 né, nas coisas que eu vivencio no meu trabalho, é assim, o cara tem todas as habilidades que ele precisaria ter para fazer o negócio dele dar certo, o cara tem muita vontade de fazer o negócio dele dar certo, ele tem tudo menos dinheiro. E aí a gente, claro que a gente pode oferecer, como grandes e maravilhosos projetos oferecem, mentoria, capacitação, formação, educação. A gente pode oferecer tudo isso. Só que se a gente não oferecer dinheiro, e aí dinheiro eu estou falando capital semente para o cara começar o negócio dele, mas uma perspectiva que é muito diferente da perspectiva de um capital semente que você dá para uma startup. Que você dá para um cara que ele não precisa de salário. Ele pode ficar 2 anos sem ganhar dinheiro todo mês, que ele não vai para fome, entendeu? Então o dinheiro que eles na empresa dele, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando um pouco de como se fosse uma renda básica, né? Mas que não necessariamente a gente pode pensar isso só no âmbito governamental. A gente pode pensar isso também em projetos que prevejam bolsas, por exemplo, para que o cara não tenha que, né, ser parte da estatística de evasão, porque ele consegue se manter por um tempo até fazer virar. Então, eu acho que a gente tem que entender isso, que a gente tem que direcionar grana para quem precisa mais, e eu acho, pelas coisas que eu tenho visto, que o mercado de investimento tem entendido isso.
Então, eu queria terminar nessa nota, que é uma nota de esperança. Eu acho que essa é uma discussão que está presente e que a pandemia, por pior que ela esteja sendo, tornou ainda mais presente. Para onde vai o dinheiro, ele tem que chegar em quem precisa mais. Agradeço muito o ter podido participar, foi um prazer. O prazer foi todo nosso, muito obrigado. E é isso aí, obrigado mesmo. Acho que a tua fala final é exatamente essa. A gente fala de apoiar a juventude, de fazer, de dar voz, mas na hora que a gente precisa realmente pôr o negócio para andar, ninguém quer colaborar e apoiar de verdade. Então, é um ponto muito importante mesmo para fazer uma fala final. Obrigado. José, seu minutinho final, por favor. Estou muito contemplado pelo que a Luísa trouxe, mas, enfim, trazendo a minha finalização, acho que, acima de tudo, galera, acima de tudo, não procure se conhecer, acho que é um ponto muito importante. Hoje vocês são jovens, acredito que a maioria aqui procure se conhecer, procure saber, né, como eu trouxe, o que motiva vocês. Tenham sede de conhecimento acima de tudo, e não em relação ao só conhecimento que dizem que vocês devem ter, mas sede genuíno de conhecimento, né? Procure conhecimento externo a todo momento. Em relação ao mercado de trabalho, acho que, acima de tudo, não procure se moldar, não procure se colocar em formatos, não procure se colocar em moldes. O mercado de trabalho está mudando, é claro que, isso a maioria das empresas ainda não são assim, são fatos, né? A gente ainda tem muito para lutar, mas se a gente une nossas vozes, se a gente faz ser ouvido, e faz valer, né? Que a gente não precisa se mudar, a gente não precisa estar dentro de uma caixinha para se encaixar na sociedade, né? Até porque sociedade, acima de tudo, é respeitar as diferenças, né? Senão a gente não está numa sociedade de fato, a gente não consegue, né? Alcançar o que a gente precisa alcançar de fato, né? E acima de tudo, né, buscar a felicidade. Eu acho que é isso, ficou um pouquinho abstrato, mas esse movimento Empreendedor Júnior, eu acho que é a principal capacidade que a gente procura trazer para o jovem, acima de tudo, né? Essa capacidade de que ele não precisa se mudar, né? Ele consegue empreender mudanças, né? E empreender, acima de tudo, é uma postura. Empreender não é abrir empresa. E você pode ter uma postura prestativa frente aos problemas e pode ter uma postura empreendedora. Seja, né, no âmbito privado, seja no âmbito social, seja no âmbito do governo, né? A gente precisa ser empreendedor em qualquer âmbito. É isso, amigo. Obrigado. Maravilha, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua instituição, por tudo que vocês estão fazendo. Obrigado por estar aqui com a gente. Renata, minutinho final. Legal. A minha fala vai ser um pouco menos otimista, vai ser mais um desabafo. Eu estava lendo ali no comentário, acho que o Carlos Alberto falou, né, que o mercado dá mais valor para alguém que é mecanizado do que para alguém que tem um plano. Mas assim, quando a gente vê, né, esses estudos de automatização de trabalho, a gente vê que muitos desses trabalhos mecanizados são os trabalhos que têm grandes chances de serem automatizados ao longo dos próximos anos. E hoje eu vi uma notícia que me deixou muito chateada. Não sei se vocês viram que a ANAC deu o aval, né, para que o iFood comece a entregar as suas entregas por drone. Então, assim, cara, já é tipo a discussão né, do emprego informal. E agora não, a pessoa reclama, a pessoa protesta, então tira a pessoa, vamos botar um drone. E aí, para onde vão essas pessoas, né? Querendo ou não, elas ganham ganha-pão com o iFood, não que seja, né, a solução é longe de estar perfeita, mas aí eu já ligo com o que a Luísa falou, o que a gente precisa fazer é demandar mais investimento para os jovens, para a educação, né, para a cidadania, mas também para o mercado de trabalho digno, né? E também, então, demandar investimento privado, público e demandar dos nossos governantes e governantas, né? Vai ter eleição agora, então vamos pedir mais políticas para a juventude. É isso. Show. Gente, então, para a gente encerrar agora, muito obrigado mesmo. Parabéns. Eu queria ficar aqui mais
3 horas conversando com vocês e eu acho que a gente teria muito assunto ainda. Eu acho que a gente teria muitas perguntas, muitas participações no chat, que eu estava vendo que Eu estava bem topo, legal. eu Então, topo. assim, Vamos ficar. eu tô só torcendo para acabar essa pandemia, a gente marcar com todo mundo no boteco, sentar numa mesa e virar a noite conversando. Mas, enquanto isso não acontece, essa fala de final de vocês foi perfeita, porque a gente fala de trazer essa, de fato, atuação para apoiar o jovem, para colocar o jovem no mercado de trabalho e o que a gente pode fazer enquanto instituições para fazer isso e quais são as instituições que estão fazendo isso, né? Então, agora, após essa conversa, aí eu vou passar para o Arthur, que vai trazer aí o novo projeto dos escoteiros do Brasil e o que a gente, enquanto instituição, vai estar fazendo para trazer e facilitar essa entrada do mercado de trabalho dos nossos jovens. Arthur, vamos lá com você, cara.